Esses dias, alguém falou pra mim, não combina contigo aquele monte de papel em cima da mesa. Eu falei, o problema não é combinar comigo aquele monte de papel. O problema é a vergonha de esse ar-condicionado bater, cair tudo no chão e eu no meio da pregação ter que pegar os papéis e me achar de volta no esboço. E agora, irmãos, o Senhor me honrou. Estou aqui com a palavra, com o esboço organizado, sem papéis, amém? Você abriu aí em 1 Pedro, capítulo 1. Hoje de manhã eu li o capítulo inteiro, mas hoje com vocês eu vou direto para o versículo 22, tá bom? E a gente só vai falar do contexto aqui desse primeiro capítulo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Deixa eu abrir meu tempo aqui, que hoje de manhã eu também me perdi no tempo. Vai dizer assim: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Repita comigo: de todo coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada por essa noite, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fala ao nosso coração. Abra, Senhor, o nosso entendimento, Jesus. Que a semente da tua palavra entre no nosso coração. Espírito Santo de Deus, aplica individualmente a cada coração essa palavra, Senhor, fazendo aquilo que somente o Senhor pode fazer, que somente o teu Espírito pode fazer. Senhor, me usa como um instrumento, como um canal nessa noite, Pai, que eu não fale palavras minhas, Senhor, mas palavras tuas, que vão de encontro, Senhor, à vida dos teus filhos, Senhor, e que eles possam ser constrangidos por esse amor, Senhor, constrangidos por essa palavra, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, amém e amém. Amém, queridos. A carta aqui do apóstolo Pedro é endereçada a uma igreja que estava sofrendo, amém? Era uma igreja perseguida, era uma igreja que vivia dias difíceis, era uma igreja que precisava ser reanimada, era uma igreja que precisava ser incentivada a permanecer fiel, a permanecer manifestando fidelidade ao Senhor, mesmo diante de toda a pressão que eles estavam sofrendo. E aqui o apóstolo Pedro, queridos, ele vai iniciar a sua carta dando salvações, se apresentando, dando saudações, e vai começar a falar sobre estarmos seguros na salvação, que é através de Jesus, e que essa salvação é a nossa viva esperança, amém? Ele vai falar que essa viva esperança, ou seja, essa obra que o Senhor Jesus fez, que nos regenerou por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco perderá seu valor ou será desonrada, herança preservada no céu para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Ou seja, ele está falando aqui, queridos irmãos, estejam seguros na salvação de vocês. Mas nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus. Amém? Porque tem muitas pessoas que são cheias de boas obras. Nós vemos aí várias pessoas que
não conhecem o Senhor e são pessoas honestas, pessoas generosas, pessoas que cuidam uns dos outros, que são cheias de boas obras. Mas essas boas obras não são suficientes para salvá-las. A salvação vem por intermédio da fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós. E nessa fé, nessa obra, nós estamos seguros. Amém? O apóstolo Pedro, ele inicia a carta falando, olha, essa é a nossa viva esperança. Estejam seguros da sua salvação. Saibam que essa viva esperança é a âncora da alma de vocês, que ao passarem por perseguições, ao passarem por provações, ao passarem por tempestades, vocês confiam que isso é um processo para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. E ele vai usar o exemplo ali do ouro, né? Assim como o fogo purifica o ouro, a provação purifica a nossa fé, e isso resulta em glória e louvor ao Senhor. Amém? Então, querido, está passando por provação, está passando por dificuldade, está passando por dias difíceis, por tempestade, saiba que isso é para trazer aprovação à sua vida. Amém? Provação, o Senhor permite a gente passar para que a nossa fé seja atestada. Tentação vem dos próprios desejos do nosso coração, e a gente tem que saber discernir as provações das tentações. Amém? Então o Senhor permite as provações para que a gente amadureça. Isso produz em nós uma fé madura, uma fé que passa pelo fogo e não se esmorece, uma fé que o vento vem e ela não se abala, uma fé que vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a luta, mas eu sei que eu estou ancorado nessa verdade, que aquilo que o Senhor tem para mim é uma herança que ninguém pode roubar, que está guardada nos céus para mim, e essa esperança é a âncora do nosso coração. E ele vai falando que Deus está realizando através, né, disso tudo, para que o alvo da nossa fé seja a salvação de todo o nosso ser. E aí, queridos, Pedro, ao falar sobre a salvação, sobre estarmos seguros no Senhor e sobre entendermos as provações, as aflições que esse povo passava e que serve para nós aqui hoje também, como uma experiência que o Senhor nos permite para sermos aprovados, ele vai falar, olha, e essa salvação, ela vai gerar implicações práticas. Amém? Nós somos salvos. E agora, quais são as implicações práticas de nós sermos salvos? E ele vai começar a falar a partir do versículo 13, a um encorajamento a uma vida santa. Então ele vai falar, olha, a primeira implicação aqui de nós sermos salvos é que nós sejamos encorajados a viver uma vida de santidade, de separação para o Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Então ele está falando aqui, olha, assim, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que nos foi outorgada, como filhos da obediência. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Ou seja, sabe aquele velho estilo de vida que você tinha? Ele não serve mais agora para você. Aquela roda de amigos que você tinha, que escarnecia, que era cheia de cobiça, que era cheia de imoralidade, que era cheia de vaidade, de todo tipo de vida mundana, ela não serve mais para você. Ele está falando, agora você é um salvo. E porque você é um salvo, agora você é separado. E agora você vive para o Senhor. Então ele vai encorajar uma vida de santidade. E ele vai falar, olha, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo.
Agora é aquela hora que os irmãos santistas falam, tá vendo? É bíblico. O pastor Judex fez assim, ó. Não. Gente, tem São Paulino nessa igreja. Glória a Deus. Ele está encorajando a igreja que está passando por privações, por provações, dizendo: ei, vocês são salvos, agora vivam como um povo salvo. E a evidência de que vocês são um povo salvo é que vocês andam em santidade. Amém? E a segunda implicação é essa do versículo 22 que a gente leu. Considerando, pois, que tens a vossa vida purificada pela obediência, mais uma vez a obediência, que leva vocês ao amor fraternal, não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Irmãos, o amor é o tema que vai percorrer toda a Escritura. E é um tema que nós vamos o tempo todo estarmos batendo nessa tecla. O amor, o amor, o amor. Por que, irmãos? Porque amar é difícil. Porque o amor, ele é uma necessidade constante de ser ativo nas nossas vidas, de ser uma prática ativa nas nossas vidas. Sabe, quando Jesus estava na sinagoga ensinando, o intérprete da lei, estava lá os fariseus tudo querendo pegar Jesus em algum momento. Eles chegam para Jesus lá em Mateus 22, 35, e o intérprete da lei vai perguntar a Jesus: Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o grande mandamento? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus está falando aqui: ei, este é o mandamento que, cumprindo ele, você cumpre toda a lei. Por quê, irmãos? Porque os primeiros 4 mandamentos você cumpre ao obedecer o primeiro que Jesus fala, que é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Porque quem ama o Senhor acima de todas as coisas não tem outros deuses além do Senhor, não faz imagem de escultura, não toma o nome de Deus em vão e toma o sábado para santificar. Aqui de manhã eu expliquei, né? Nós, como igreja evangélica AME, né? A nossa confissão de fé, nós não guardamos o sábado, porque nós sabemos que o Senhor é superior ao sábado. Amém? E o restante dos 6, o segundo mandamento cumpre: honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar nada do próximo. Então, quando eu cumpro este mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, eu cumpro toda a lei. Vocês estão comigo? Amém? Então o amor cumpre todos os mandamentos, irmãos, e é uma evidência de que eu sou salvo. Agora vem Jesus em João 13:34, e ele fala: um novo mandamento vos dou. O negócio começa a ficar um pouco mais sério ainda. Ele vai falar assim: que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, irmãos, o Senhor está aqui atualizando este mandamento. Por quê? Porque Ele está falando assim: agora vocês não vão mais amar uns aos outros somente, vocês vão amar como eu amei. E como que o Senhor amou? Se entregando, se sacrificando, morrendo. Irmãos, nós somos o povo que precisa manifestar o amor.
Nós somos o povo que precisa, irmãos, fazermos disso uma prática nas nossas vidas. E nós só conseguimos fazer isso, irmãos, a partir do momento que a nossa vida é purificada pela obediência à verdade. Eu não consigo viver o amor fraternal não fingido se eu não tiver a minha vida purificada pela obediência à verdade. João 17:17 vai falar: Pai, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, como nós vamos ter uma vida purificada se nós não temos compromisso, constância em estarmos meditando dia e noite na sua palavra? Irmãos, é somente a partir dessa palavra que nós conseguimos. É só a partir do momento que eu leio as Escrituras e eu deixo que ela me leia também, diariamente. Sabe, porque quando a gente fala de busca pela palavra, pela verdade, para que ela seja inculcada na nossa mente, inculcada no nosso coração, a gente está falando de constância. Sabe, constância, irmãos, é melhor do que fartura. Vocês concordam comigo? A gente está aí nas ceias de Natal, nos churrascos de encerramento. Misericórdia! Eu acho que eu comi uns 3 churrascos de encerramento essa semana. Sem falar nas sobremesas e nos chocolates que a gente ganha. É uma fartura esse final de ano. De comida, de chocolate, de doce, é uma fartura. Mas, irmãos, quando a gente fala de estarmos na palavra de Deus, a constância é melhor do que a fartura. O que eu quero te dizer com isso? Que não se trata de você ter um dia de estudo bíblico, de você ter um culto maravilhoso que você se encheu da palavra no domingo à noite. Você foi farto da palavra no domingo à noite. Você foi farto da palavra no domingo de manhã. E aí você passa o resto da semana sem abrir ela. Você passa o resto da semana sem ler um versículo. Você passa o resto da semana sem ouvir as palavras de Jesus, as palavras do nosso Senhor. A palavra, irmãos, ela é alimento. Ela é o nosso pão diário. Se nós não nos alimentarmos diariamente, como nós ficamos? Fracos. Fracos na nossa fé, anêmicos. Vai lá tentar treinar sem você ter comido, para ver o que vai acontecer contigo. Vai fazer uma série e vai estar pedindo para o instrutor uma aguinha que está todo branco, passando mal. Não aguenta. E aí, irmão, você vai passar por provações, porque o Senhor permite. Você vai passar por tentações, porque você ainda tem a carne trabalhando aí dentro. Até Jesus voltar e nós tivermos o nosso corpo totalmente glorificado, nós vamos lidar com essa luta constante de negarmos a nossa carne. Como nós seremos purificados por essa palavra, por essa verdade, irmãos, se nós não estamos meditando nela dia e noite? Sabe, deixa eu te falar, eu li um texto esses tempos que falava assim: o Senhor quer, Deus quer o seu devocional cansado. Aí aquele título ficou: me leia, me leia, me leia, me leia. E eu comecei a ler, a autora falava: olha, Deus quer o seu devocional cansado. Por quê? Porque a não ser que você seja um burguês que tem a manhã inteira e o dia inteiro livre, não tenha um bebê, ou não tenha trabalho para estar lá o dia inteiro, sua empresa, a sua vida é corrida, não é? Eu perguntei aqui quem estava cansado, a maioria respondeu que sim. Estava conversando com o teacher Léo na quinta-feira. Estava me contando que dorme 5 horas por dia. É isso? Misericórdia, irmão. Se eu faço isso, vocês não me reconhecem? Não.
Eu não vou... Eu já esqueço de metade das minhas coisas que eu tenho que fazer e por aí, dormindo 8 horas. Imagina se eu durmo 5, eu esqueço meu nome, esqueço meu filho. Então, a gente tem a vida corrida. É normal que a gente esteja cansado com todas as demandas que a gente tem que lidar. Nós mulheres mesmo, né? Meu Deus. É muita coisa, são muitos pratos. Não que vocês homens também não tenham, a gente sabe, claro, vocês homens têm muita coisa. O Senhor quer o seu devocional cansado. O que eu quero dizer com isso? Vai ter dia que você não vai conseguir abrir a Bíblia naquela calmaria, com os seus 10 post-its coloridos, com as suas 8 canetas de marca-página, e conseguir fazer aquele estudo lindo, maravilhoso, onde você vai pegar aquela caixa de lenço, vai chorar horrores, ver se aquele encontro Peniel com Deus. A gente precisa desses momentos, é claro, mas, irmãos, o dia a dia, isso é o fartura, amém? Essa é a ceia de Natal de final de ano. Vamos fazer a analogia assim. Agora, o arroz com feijão é todo dia, e ele te alimenta, ele te deixa forte, ele te deixa pronto para levantar e vencer aquilo que você precisa vencer todo dia. Constância. Constância nos leva ao crescimento. E nós só somos purificados pela verdade, por essa palavra, se nós passarmos tempo com ela e nós entendermos que ela é alimento para o nosso coração. Amém? E somente dessa forma, queridos, nós conseguiremos amar como a palavra nos ensina a amar. Porque a gente tem várias definições de amor hoje na atualidade. E a gente precisa se basear naquilo que o Senhor fala que é amor. Amém? Então, amor não é aquilo que o Zezé de Camargo e Luciano cantam. Amém? Amor é aquilo que o Senhor nos ensina. Vamos ler 1 Coríntios 13, que está falando sobre amor? Texto conhecidíssimo. Vamos ler juntos? Aqui Paulo está com uma igreja, irmãos, dividida. Uma igreja que ele está exortando. Amém? Que ele está dando. Que ele está ensinando sobre os dons. Se você girar a página, às vezes nem precisa girar a página, a minha não precisa. Onde está o 12, está o 13 também. Está falando no 12 quanto aos dons espirituais. No 14, o uso correto dos dons. E no meio disso, o que está? O amor. Por quê? Porque ele vai dizer assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. E aqui ele vai começar a falar o que é o amor. O amor é paciente, porque essa igreja não estava tendo paciência uns com os outros. O amor é bondoso. O que é a bondade, irmão? É o amor na prática. Que não adianta você só amar, você tem que manifestar que ama. Amém? Pergunta para sua mulher aí. Se basta você só amar ela. Não, tem que mostrar que ama. O amor é bondoso, não inveja, não guarda ressentimentos, irmãos. Leiam pensando que essa igreja estava vivendo isso. Falta de paciência,
falta de bondade, inveja. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. Fala os irmãos do pavio curto. Irmãos do pavio curto, do ministério do pavio curto, vocês não podem ser assim, amigos, queridos irmãos. Alonga esse pavio aí. Não inveja, não se vangloria, não chama para si a glória, porque eu sou bom, né? Não se vangloria, nem é arrogante, né? É orgulhoso, presunçoso, que olha por cima, que menospreza. Não se porta de maneira inconveniente. Irmãos, como a gente precisa aprender isso aqui. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. Meu Deus, irmãos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Ele está dando uma bronca aqui no povo. Ele está falando, vocês não são mais meninos, não são mais criança. Quando eu era criança, eu fazia pirracice. Parem de fazer pirraça. Eu estou parafraseando Paulo aqui, tá? Versão Marlise Tobler, corrigida. E continua me amando. E continua me abraçando, estendendo graça, misericórdia sobre a minha vida todos os dias. Sendo assim, permanecem até o momento estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor deles, o maior deles é o amor. Irmãos, a gente usa esse texto muito em casamentos, né? Para falar aos casais, gente, esse é o amor, sejam bondosos, sejam pacientes, olha que coisa mais linda. Mas na verdade aqui Paulo está descendo a lenha nessa igreja aqui falando, ei, vocês são impacientes demais uns com os outros, vocês são muito pavio curto um com o outro. Olha, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança, mas agora que eu sou adulto, eu deixei essas coisas de criança para trás. Porque, irmãos, criança é naturalmente egoísta. Nós nascemos assim, egocêntricos. A gente nasce, a gente é o centro do universo. A gente tem vários bebês na igreja. E aonde eles estão, tem um monte de gente atrás. Ai, meu Deus, que lindo, que perfeito. Quando a gente é criança, se não tem alguém que nos faça tudo, que nos sirva o tempo todo, a gente morre. E com o passar do tempo, faz parte do desenvolvimento infantil começar o quê? A dar limites ao papais. Esse é o nosso papel. A criança, ela nasce egoísta. Ela nasce egocêntrica, que tudo gira em torno dela quando ela nasce. Só que, com o passar do tempo, a gente precisa impondo limites para ela ir entendendo que ela não é o centro do mundo. Amém? Segundo Freud, o bebê acha que ele é um com a mãe até os seus 6 meses de idade. E a partir dos 6 meses de idade ele descobre que, opa, eu não sou ligado à minha mãe aqui, podem me levar dela. E aí ele descobre que tem um terceiro na relação, que é o pai. E aí depois ele começa a entender que tem mais pessoas e mais pessoas.
E é fundamental e dando limites para essa criança ir entendendo que o mundo não gira em torno dela. E quando nós pais falhamos em dar limites a essas crianças, elas se tornam adultos que têm problemas de empatia, que podem desenvolver aí esquemas de arrogo, de grandiosidade, que no nosso DSM a gente vai chamar depois de transtorno narcisista, que a pessoa tem dificuldade de ter empatia. Então aqui Paulo está falando, ei, quando a gente é criança, a gente faz birra. Quando a gente é criança e o amiguinho sem querer bate na gente, a gente vai lá e bate de novo. Quando a gente é criança e a gente ouve um não, a gente se joga no chão, se esperneia e faz birra. Mas quando a gente é adulto, a gente não faz mais essas coisas. E irmãos, nos tornarmos adultos é um processo de maturidade. Amém? E os nossos relacionamentos são tão saudáveis quanto nós somos saudáveis. E nós não conseguiremos, irmãos, atingir a essa maturidade de amarmos como a Bíblia nos ensina a amar, que é um amor completamente diferente do amor que é cantado aí fora, que é completamente contrário à nossa natureza. Porque qual que é a nossa natureza? O que a gente ouve aí fora? Olho por olho, dente por dente. E o que a Bíblia fala? Não. Perdoe. Irmãos, nós precisamos aprender a viver isso daqui. Sabe? Para a gente caminhar para o final. Eu quero listar alguns pontos práticos. O primeiro deles é que o amor é uma decisão e não um sentimento. Que eu só consigo viver quando eu sou purificado por essa palavra. A boca fala do que o coração está cheio, amém? Quando a gente enche o nosso coração da palavra de Deus, das verdades do Evangelho, a gente permite que essa palavra nos leia. Quando eu falo que eu permito que a palavra me leia, eu permito que ela me mostre o quão eu sou difícil também. Que a gente tem que lidar com pessoas difíceis o tempo todo. E hoje de manhã eu ainda falava. As pessoas que a gente tem mais dificuldade de amar são as que mais precisam ser amadas. Vou repetir para vocês. As pessoas que a gente mais tem dificuldade de amar são as que mais precisam ser amadas. Por quê, pastora? Porque pessoas difíceis provavelmente são pessoas que sofreram muito. São pessoas que têm traumas. São pessoas que podem lutar contra a rejeição. E a forma como elas enfrentam isso, a forma como elas desenvolveram um mecanismo de defesa para lidar com isso, às vezes é serem inconvenientes, impacientes, extremamente sensíveis a qualquer tipo de feedback negativo, a qualquer tipo de crítica. E essa pessoa é chata, essa que é a verdade. Falei de manhã, vou repetir, não é que porque você teve uma história difícil, que isso te dá liberdade para tu ser chato. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer para você é que as pessoas mais difíceis de serem amadas são as que mais precisam de amor, porque provavelmente são as pessoas que mais passaram por dificuldades. E o amor cura todas as coisas. Você crê nisso? O amor cura, irmãos. Então que nós sejamos o remédio na vida dessas pessoas. Que ao você ter que se relacionar com alguém que é difícil, que você seja a pessoa que não se afasta. Que você seja a pessoa que não desiste.
Que você seja a pessoa que simplesmente deixa de lado, para de falar. Mas que você seja a pessoa que ora, pede ao Senhor: Pai, me deixa enxergar essa pessoa como o Senhor a enxerga. Me deixa, Jesus, enxergá-la através dos teus olhos. Me deixa enxergar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou, depositou na vida dela. Me deixa, Senhor, enxergar as dificuldades dela, porque quando eu oro assim, irmão, eu vou calçando a sandália do meu irmão. E quando eu vou calçando a sandália do meu irmão em oração, falando: Pai, eu sei que ele tem dificuldades, eu sei que ele tem provações, eu sei que ele tem lutas também. O meu coração automaticamente vai aprendendo a amar essa pessoa. Então essa é uma dica poderosa para você. Tá com uma pessoa na sua lista negra aí? Primeiro que crente não tem lista negra, amém? Começar por aí. Por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que quando a gente odeia o irmão é porque a gente ainda está nas trevas. A gente não foi para a luz. Como assim, pastora? Lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a mente. E aqui nesse contexto ele está falando de andarmos na luz, de termos comunhão com Deus. Como eu sei que eu tenho comunhão com Deus? Quando eu tenho comunhão com os meus irmãos. O texto anteriormente está falando aqui que eu ando na luz, eu tenho comunhão com Deus, não quando eu sou extinto de pecado. Quando eu não tenho pecado nenhum, até porque ele fala que quem diz que não tem pecado está mentindo e fazendo Deus de mentiroso. Então quando eu ando na luz, quando eu tenho comunhão com o Senhor, não significa que eu nunca mais vou pecar. Mas é óbvio, o pecado se torna algo de tropeço, não algo conscientemente planejado. Vocês me entenderam? Amém? É algo que eu ativamente luto contra. Ele está falando: olha, se nós andamos na luz, nós temos plena comunhão uns com os outros. Ah, irmãos, isso é forte. Porque isso é a marca de que nós fomos purificados pela verdade. Isso é a marca de que nós andamos na luz e de que nós estamos seguros no Senhor. Amém? Eu vi um pastor certa vez falando que existem pessoas que são pessoas EGR, que são pessoas de extra graça requerida. Você tem um EGR na sua vida? Uma pessoa de extra graça requerida? Aquela pessoa que você precisa respirar mais vezes antes de responder? Que você precisa orar mais? Existe. Porque, irmãos, porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos culturas diferentes, nós temos formas de enxergar um mundo diferente. E o nosso problema é que a gente tem um orgulho, o pai de todos os pecados aqui dentro, que precisa ser matado todos os dias. Porque esse orgulho faz eu achar que a minha biblioteca, que a minha cultura, que a minha forma de enxergar é a correta. E você que está errado, que pensa diferente. E eu entro na discussão com superioridade, porque eu estou certo, eu tenho a razão. E nós somos diferentes uns dos outros, irmãos. Cada um vai enxergar a mesma situação por pontos de vista diferentes. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Sabe? A igreja, ela é uma família de pecadores. Você sabia disso?
E é impossível pecadores viverem uns com os outros e não pecarem um contra o outro. É impossível. É impossível nós vivermos realmente, a não ser que você seja um consumidor da fé, que entra e sai e não quer contato com ninguém, só quer ser cheio, receber a minha palavra, a minha profecia, a minha resposta e vou embora e não quero nem olhar para o lado, nem olhar para a cara de quem está do meu lado. Se você não é essa pessoa, se você é um cooperador que entende que você faz parte de um corpo, de uma família, você olha para as pessoas que estão do seu lado e você se relaciona com elas. E ao se relacionar com elas, você vai encontrar um mundo completamente diferente do seu modo de pensar, do seu modo de enxergar o mundo. E isso às vezes pode trazer conflito. Mas a resposta de Deus é que o amor, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. E eu consigo viver ele porque eu fui purificado pela obediência, eu fui regenerado pela palavra, e porque eu sou como a relva, porque eu sou como uma flor que murcha e cai essa flor. Ou seja, eu vou passar. Se você tem aí 45, 50 anos de idade, você já está na metade da sua vida. Passa rápido. E você não quer passar a sua vida guardando ressentimento, guardando rancor, guardando mágoa dentro do seu coração e tendo maus relacionamentos. Você quer viver uma vida plena, a vida que Jesus tem para você. Amém? E você só vai conseguir viver essa vida se você obedecer a essa palavra, se deixar ser purificado por ela e permitir que o Senhor te capacite a perdoar, que o Senhor te capacite a andar mais uma milha, que o Senhor te capacite a olhar com olhos de compaixão, com olhos de paciência. E quando eu falo aqui, irmãos, eu estou usando o exemplo de nós como família de fé, mas estenda para a sua família biológica. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, sua tia, seus familiares. Você foi regenerado, você é um pequeno Cristo. E o Senhor te chama para amar como Ele te amou. Fique de pé neste lugar.